Bem, gente, hoje eu quero falar um pouco sobre essa, essa questão dos óbitos pela Covid-19 no Brasil e analisar um fator que para mim é preponderante e escancara um fato crucial nessa história toda, nessa pandemia toda no Brasil. Se fala em queda, em desaceleração do número de mortes pela Covid no país, com estados apresentando essa desaceleração, né? O termo é esse. Mas os boletins do Ministério da Saúde, das secretarias, enfim, vem formando, mantendo aquela média de 1.000 óbitos diários, exceto nos finais de semana, principalmente no domingo e na segunda-feira, que os números tradicionalmente são menores. Mas alguns estados que, consequentemente, com esses óbitos apresentaram alta, como é o caso do Rio de Janeiro, apresentam um discurso de que esses óbitos são óbitos anteriores, que ocorreram lá atrás e que agora estão entrando nessa notificação por um novo sistema de contagem de óbitos. Ou seja, isso para mim só demonstra uma coisa clara: a desastrosa gestão da pandemia em diversos estados e do ponto de vista do governo federal. Porque justamente na época em que se falou de gripezinha, que nós não vamos ter mais do que 5, 6 mil mortos, o que para mim é uma tragédia, mas para o governo na época talvez não seja, e agora já estamos aí passando de 116, 117 mil mortos, os números não param de aumentar. Isso mostra que lá atrás a tragédia foi bem pior. Então isso para mim escancara uma falta de gestão, uma verdadeira tragédia em termos de condução da pandemia por parte de estados e do governo federal, principalmente do governo federal, porque nesse período nós tivemos mudanças na pasta mais importante que é o Ministério da Saúde, que hoje tem à sua frente um ministro interino, que entende pouco ou quase nada de saúde. A verdade é essa, porque não é um profissional da área de saúde, é um profissional de logística. Então, escancarou essa tragédia, esse desastre de gestão na pandemia do Brasil. Agora, como você dialoga com o cidadão que acompanha as notícias todo dia e que se fala em queda, 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 e o número de óbitos está lá, 1.200, 1.100, 1.300 todos os dias? É difícil você dialogar com o cidadão, conscientizar ele, tranquilizar ele sobre uma possível queda no número de óbitos, sendo que alguns estados vão apresentando essa alta justamente, segundo eles, por esse problema nas notificações anteriores. Embora alguns estados, agora citando mais precisamente o Rio de Janeiro, que apresentou diversos posicionamentos contrários a essa afirmação de alta no número de casos e mortes, informando que tudo isso, a ampla maioria, no caso das mortes, são notificações anteriores, mas vem apresentando uma alta em termos de procura nos hospitais. O jornal Dia recentemente apresentou dados importantíssimos, um aumento expressivo de julho para agosto de pessoas procurando hospitais no Rio. Então eu não estou aqui falando de segunda onda, porque isso é uma coisa que, enfim, uma coisa que cabe discussão, porque eu nem sei se o Brasil passou da primeira e se discute segunda onda. Agora, tem estados que hoje apresentam uma situação mais confortável a nível de sistema de saúde, mas que passaram por esse sufoco e hoje diversos estados apresentam um número de mortes que eles alegam, no caso, que foram mortes ocorridas anteriormente, mas que demonstra o quanto essa gestão foi terrível, o quanto tudo isso foi mal conduzido e afetou e afeta diretamente para o cidadão, porque o cidadão não tem tranquilidade para trabalhar, o cidadão passou por um problema terrível. Enquanto o presidente falava de gripezinha, as mortes eram muito piores, o cenário diário de mortes era muito pior que o que se apresenta hoje. Então o Brasil passou sim por um verdadeiro desastre, por um caos no chamado pico da pandemia, e nós estamos hoje ainda contando corpos e vamos contar por muitos e muitos dias e talvez meses ainda, devido a essa gestão horrorosa com relação aos números, aos dados que o Ministério da Saúde tentou amenizar de todas as formas, diga-se de passagem. E aí eu tenho que louvar e aplaudir o trabalho do CONAS,
que passou a divulgar o seu boletim às 18 horas, que inclusive nós divulgamos no Twitter, assim como o consórcio dos veículos de imprensa que presta esse serviço importantíssimo para o Brasil. Então, que nós possamos nos conscientizar de que o discurso da gripezinha, enfim, o discurso de que o HN1, H1N1, perdão, ele traria muito mais, ele trouxe muito mais problemas do que a Covid-19 traria para o Brasil. Tudo isso que foi falado, essa pataquada, esse monte de besteira, asneira, que foi falado aí por algumas das ditas, entre aspas, autoridades do país. Isso tudo foi de uma má fé impressionante, de uma falta de conhecimento, de uma irresponsabilidade cultural, intelectual, enfim. Gente tacanha que ajudou a promover esse mar de mortes, esse mar de sangue terrível que a pandemia ocasionou no Brasil. Eu sou Marcos Lodge, continue acompanhando o nosso Twitter, Contagem Corona 1. Até a próxima. E perdão por ter alongado um pouco, hoje eu falei um pouco a mais, mas essa situação, ela, para mim, ficou claro, escancarou essa gestão, enfim, um tanto quanto acéfala, vamos dizer assim, para não usar um termo pior, da pandemia no Brasil. Um forte abraço e até a próxima.